Olá, bom dia. É isso aí, Fred. Um bom dia a você, a todos da Rádio Guardiã e principalmente aos nossos internautas e ouvintes que nos acompanham toda terça-feira. Graças a Deus, temos a oportunidade de estarmos aqui discutindo um pouquinho sobre contabilidade, parte tributária, finanças. E hoje não poderíamos deixar de começar aí um papo bem longo que irá transcorrer por muitas semanas, que é a reforma tributária. Ela vem aí nessa fase de transição, de testes, o início da tão temida, esperada, enfim, famigerada reforma tributária brasileira. Então, vamos ao ponto que acreditamos ser o principal gargalo desse início de implantação da reforma tributária, que é o problema do aluguel. Então, a questão das locações em geral. Então, você não tinha uma tributação expressa dentro da legislação brasileira sobre locação na parte de consumo. Então, isso fosse na questão locação bens móveis ou imóveis. O que a gente está mais acostumado é o aluguel. Muitas pessoas vivem, têm sua renda de imóveis locados e também muitas pessoas alugam, tanto para o trabalho quanto para a sua moradia, imóveis em seu nome. Essa locação prática muito comum no Brasil, o brasileiro super acostumado a ser inquilino ou locador, sofrerá mudanças drásticas nos próximos meses. Passarão a ter tributos que antes não tinham, recaindo sobre a atividade locatícia de imóveis e, principalmente, terá a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal por parte do locador. Mesmo pessoa física, esse controle da Receita Federal será muito assíduo, muito preciso e terá que ter muita cautela, muita precisão por parte de proprietários de imóveis para que não tenham problemas com o seu imposto de renda perante a Receita Federal. Detalhe muito importante, tá? Então, a partir de agora, nós temos uma legislação que estabelece a obrigatoriedade da nota fiscal na relação locatícia do aluguel, mesmo com o locador pessoa física e também o locatário, tanto faz ser pessoa física ou jurídica, mas, importante frisar, ainda não está em andamento. Por quê? O sistema da Receita Federal, da nota fiscal de prestação de serviço no Sistema Nacional da Receita Federal ainda não está parametrizado, não está funcionando. Então, hoje, aquela pessoa que for pagar o aluguel não pode ainda exigir a nota fiscal da pessoa física ou jurídica locadora do imóvel. Ainda não está em funcionamento, em efetivo funcionamento. Então, é uma obrigatoriedade que ainda não está em andamento por causa de não estar pronta. E é importante frisar isso, porque está acontecendo, às vezes, algumas situações, só vou pagar aluguel se você me emitir nota fiscal. Não tem como, ainda não está funcionando. Mas será uma obrigatoriedade, a gente tem a previsão, a ideia de que em março isso se estabilize. Então, ou seja, dentro do primeiro semestre ainda provavelmente estejamos emitindo nota fiscal com as locações. Agora, qual que é o principal problema das relações locatícias com isso? Tem agora uma legislação que estabelece um novo tributo sobre essa operação. Isso abre uma brecha para discussões de contratos já em andamento, como também, principalmente, para as novas locações. As locações tinham um preço de mercado, obviamente, mas dentro disso um custo. Juros sobre capital próprio, encargos, custo de administradora de imóveis, coisa e tal. O proprietário precisava pontuar tudo isso dentro do seu custo. E agora apareceu um novo custo. Então, abre sim uma previsão legal de discussão, de revisão de valores, de acréscimos de valores para as locações já em andamento e, principalmente, para as novas locações. Isso irá aumentar o valor dos aluguéis. Não tem outro jeito. Não existe almoço grátis, não existe situação que não haja retorno de pagamento. Nem relógio trabalha de graça. Essa reforma tributária, ela vem com um slogan de modernização, de unificação, que pode até ocorrer com o tempo, mas uma coisa é clara, ela aumentará a carga tributária do povo brasileiro. A reforma tributária fará com que o brasileiro, em 2026, seja o ano que ele mais pague impostos da história. E provavelmente, 27, 28, 29, siga com esse aumento. Enquanto não discutirmos cortes de gastos, diminuição da máquina pública,
não tem como o governo deixar de ser sedento por arrecadação. Portanto, não nos tenhamos aí uma ilusão de que com a reforma tributária iremos ter uma diminuição de carga tributária, que não ocorrerá, e muito pelo contrário, terá sim um encargo muito maior sobre o povo brasileiro, sobre o cidadão, que é o usuário final do serviço público e também o que paga a conta. E nesse aspecto de locação, não terá outro jeito do que não ocorrer aumentos nos valores das locações, nessa relação principal que é o custo do aluguel. Até porque o locador ele terá um encargo maior a partir de agora. E pela natureza, inclusive jurídica, do imposto sobre consumo, quem paga o imposto sobre consumo é quem está consumindo. Então, quem consome a operação locatícia é o locatário, é o chamado inquilino, não tem outra alternativa a não ser que ele absorva esse valor e seja colocado dentro do aluguel. Estamos sendo pragmáticos e técnicos, mas agora cabe aos proprietários de imóveis para locação, aos inquilinos que são os maiores interessados e também às intermediadoras, as administradoras de bens, que já comecem as negociações, as conversas, a operacionalização da operação locatícia daqui para frente, para que isso consiga ter uma transição e uma efetivação mais tranquila. Lembrando, gente, a mensagem que nós vamos sempre deixar aqui sobre reforma tributária. Vamos tentar tranquilizar a todos e desmistificar o que é a reforma tributária. Ela também não é esse cavalo de batalha como todos estão colocando, mas sim, aumentará a carga tributária e mais do que nunca precisaremos de muito planejamento, muita organização e com isso termos menos encargos possíveis para as nossas empresas e também para nós, pessoas físicas, cidadãos comuns. Tá ok? Hoje a mensagem foi sobre essa questão do aluguel. Voltaremos a falar sobre essa mesma temática, porque ainda terá muita mudança. Falaremos na hora que a nota fiscal estiver liberada e também entraremos em muitos outros assuntos, até porque essa reforma tributária está só começando e a fase dela vai até 2033. Muito assunto, muita coisa legal para a gente discutir e que possamos, cada vez mais, com muito conhecimento, com muita praticidade, fazermos aí uma melhor prática dessa parte tributária e cada vez mais termos uma economia mais pulsante e um desenvolvimento econômico girando efetivamente para a nossa população que tanto merece. É isso aí, um grande abraço a todos. Fred, parabéns pelo trabalho, em nome de você, parabenizo todos os colaboradores da Guardiã e que também a gente faz parte hoje dessa grade e muito feliz, muito orgulhoso de poder estar passando tanta informação num canal com tanto respeito e credibilidade. Um grande abraço a todos, até a próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe.